minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Sim, nosso Pai, nosso Deus, te damos graça por tudo, Senhor, pelo decorrer do dia de hoje, Senhor, por estarmos aqui. É graças ao Senhor que estamos aqui, Senhor, pois até aqui o Senhor tem nos sustentado. Obrigado, Senhor. Até aqui a boa mão do Senhor está conosco, e a boa mão do Senhor nos conduziu até aqui, e cremos que irá nos conduzir mais adiante, Senhor, segundo a Tua vontade, Senhor. E segundo a Tua vontade, Senhor, opere em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui à disposição do Senhor, para que o Senhor venha nos ensinar. Nos ensina nesta noite, neste momento, Senhor. Nos ensina a Te servir, nos ensina a honrar o Senhor, nos ensina, pois pertencemos a Ti e somos do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Tudo bem? Graças a Deus. João, desliga para nós. Em nome de Jesus. Pode assentar no nome de Jesus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui. E o nosso Deus já se faz presente, né? Até mesmo antes de chegarmos aqui. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje finaliza aquela campanha do pastor, né? As 7 semanas na Torre de Vigília, aonde você estava esperando o que, irmão? Eu faço perguntas difíceis, né? Deixa eu pegar aqui, né? Também talvez nem eu lembraria. Então, as 7 semanas eu colocaria na Torre de Vigília para esperar a resposta de Deus, né? E durante essas 7 semanas, finda hoje, creio que você aprendeu algo, que Deus ensinou algo para você, que Ele te deu alguma instrução, que Ele te iluminou, tá? Para algo. A última segunda-feira nós falamos sobre a escassez, né? Para não viver em escassez, né? Se eu estou numa vida escassa, difícil, sem recursos, sem mantimento, uma vida escassa é isso, sem nada, quase zero, somente com o pão do dia. Uma vida escassa, sem perspectiva de nada para o futuro, para o dia de amanhã. Citamos aqui, falamos daquelas 2 viúvas, né, lá de Elias, falamos da de Eliseu, falamos do povo de Deus, falamos de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, da trajetória do povo, enquanto lá no Egito, que eles passaram, todos eles, e passaram por momentos difíceis, escassos. Tinham dinheiro, tinham recursos, mas não tinham alimento, não tinham nada para comprar, não tinham comida, né? Às vezes hoje é o contrário, né? Hoje tem alimento no mundo todo, mas eu estou sem recursos para poder adquirir esses alimentos. Às vezes estou só com o pão de cada dia. Se você ler as Escrituras, tem entendimento, também tem um Provérbios que fala, né? O pedido daquele orador lá, ele pede para Deus, não dá a ele riquezas e nem pobreza, mas o pão cotidiano, o pão necessário. Aí ele explica porque ele não pede para Deus dar riqueza e para Deus não deixar ele pobre, passar necessidade, né?
não ter riqueza, ele tem medo de se esquecer de Deus. E se ficasse pobre, ele iria blasfemar contra Deus. Por isso ele pedia, ficou ali no meio termo, né? Não me deixa, Senhor, ter falta de nada. Então, precisamos estudar as Escrituras, entender, para podermos estar orando, buscando uma direção de Deus para a nossa vida. Lá no nosso início nós falamos de sabedoria, pedir sabedoria para Deus, porque é necessário sabedoria, tá? Você ter sabedoria e conhecimento para você lidar com as situações da vida, né? Com a sua situação profissional, ou você que quer ter um negócio, que vai abrir um negócio, para você lidar com aquele negócio. Sabedoria, conhecimento, para você estar podendo liderar e administrar o seu negócio, o seu próprio negócio, o seu próprio trabalho, sua própria empresa, ou no seu trabalho também, você também precisa. Talvez você é um líder lá no seu local de trabalho. Se você não é um líder, você é um liderado. Mas se você é um líder, você também precisa de sabedoria, de conhecimento, estratégia, saber lidar com as pessoas, né? Como liderar, como conduzir a equipe. Então você precisa, irmão. Então não é simples assim, eu quero ter um negócio e vou ter um negócio. Não é assim. Não é assim. Né? Às vezes você olha para as pessoas, puxa, eu também quero e tal. Você pode? Pode, nós já aprendemos isso também no estudo anterior. Que eu posso, né, todas as coisas naquele, que tudo é possível ao... Então eu posso. Se eles podem, eu também posso. Né? Então nós podemos, eu tenho que trabalhar isso em mim. Eu não posso me sabotar, né? Eu não posso me sabotar a mim mesmo, me desmotivar, mas eu tenho que me motivar. Falar, não, eu também posso. Eu posso vencer, eu vou vencer, eu também posso conseguir, eu vou conseguir. Então você tem que ter esses pensamentos, se motivar e não se sabotar. Não dá, já tentei, olha, isso não é para mim. Às vezes você tem até a capacidade para tocar um negócio, ou para gerenciar algo, para liderar, para crescer, mas você se auto-sabota, irmão. Você mesmo se diz, não é para mim, não. Isso é para fulano, para Beltrano, mas para mim, não. Já tentei, não consigo. Você tem que acreditar. Acreditar em você e crer em Deus, tá? Então, aprendemos isso nessas semanas que se passaram. Então, o que Deus falou comigo? Bom, eu preciso ter sabedoria, conhecimento, eu preciso acreditar em mim. Eu também posso. Se eles podem, eu também posso. Porque quem me capacita é Deus. Quem mais me capacita além de Deus, irmão? Já ia falar. A resposta, quem me capacita é Deus. E quem mais te capacita? O Senai, FMT, o FMT, o NIC, né? Então, esses órgãos aí, essas instituições capacitam você também, tá? Aí o problema do crente, do cristão é só oração. Vai, fica orando. Jesus olhou para os filhos das trevas e falou, os filhos das trevas são bem mais ágeis do que os da luz, infelizmente, né? Os da luz só oram, Senhor, manda, meu Deus, meu Pai. E os das trevas é o quê? Está lá se qualificando, se dedicando, pagando o preço e está indo para cima, e você sempre ficando. Aí você acaba o quê? Trabalhando para eles. Assim que é, mãe, a verdade é essa. Não só orar, mas agir. Você tem que agir. Orei, pedi direção para Deus. O que eu tenho que fazer agora? Qual é a minha parte? Né? Ação. Sim. Justamente. Então, aprendemos isso. Aí a última, a escassez, a vida é escassa. Nós sabemos que Deus, ele é o provedor. Nós cristãos, nós filhos de Deus, sempre atribuímos tudo a Deus, né? Tudo eu atribuo a Deus. Eu dependo dele exclusivamente de Deus. Então eu vou atribuir tudo a Deus. Davi atribuía tudo a Deus. E nós devemos também atribuir tudo a Deus, acreditar tudo a Deus, tudo. Agora, os erros que nós falhamos aí somos nós, tá?
nós falhamos, nós erramos, eu errei, e reconhecer. Aprendemos que lá em Deuteronômio, capítulo 8, do versículo 16, 17, 18, aonde Deus diz claramente isso, né? Quando vocês conquistarem, quando vocês se enriquecerem, quando vocês construírem, edificarem as vossas casas, tiverem tudo, do bom e do melhor e muito, não se esqueça de que foi eu quem vos dei condições, quem vos capacitei, quem vos fiz chegar até aí. E lá em 1 Samuel, no capítulo 1 ou 2, Deus também fala ali no Cântico de Ana, né? Onde ele diz que é Ele quem faz assentar entre os príncipes. É Ele, Deus. Sou eu que faço. Ele declarando lá, Ana, inspirada, né, pelo Espírito de Deus, faz aquele cântico onde Deus tira do monturo o necessitado e o faz assentar entre os príncipes, coloca entre os grandes, para que essa pessoa venha honrá-lo ali. Então, hoje vai se iniciar, aliás, segunda-feira que vem, né, já tinha, mas nós vamos fechar aquela e abrir essa, a outra, né? Até falando com o pastor aí, quando eu vi lá, você já pegou o seu pedido de oração? Tá? Não sei se você pegou, mas aqui está, ó, retomando todas as obras paradas em minha vida. Né? Quando eu vi ler, o pastor mandou recortar, eu vi, isso foi ontem, falei, rapaz, isso vai ser muito bom, hein? Pelo menos para mim vai ser bom. Isso vai ser bom, ótimo. Então, segunda-feira que vem, se inicia essa campanha aqui. A retomada, né? Ou reiniciar, retomar algo que está parado, que você parou, deixou parado, ou por condições, ou por achar que não tinha condições, ou que não era para você, mas você teve a visão, teve uma ideia e viu que aquilo era bom, né? Como Deus fazia, né? E Deus viu que isso era bom. E você também viu que essa ideia sua era uma boa ideia, um bom negócio. Então, irmãos, você tem que retomar. Se você deixou esse sonho na gaveta, esse projeto na gaveta, e você viu que é bom, analisou, avaliou, nós já aprendemos isso, que você tem que analisar, avaliar. Você viu que isso é bom, que vale a pena, que vai ter retorno para você, então, ore a Deus. Como eu me preparei para hoje ali em Neemias, nós vamos iniciar em Neemias, esses propósitos aqui em Neemias, porque Neemias fala justamente sobre isso, sobre reconstruir, recomeçar, vai falar de um recomeço, de reconstrução daquilo que estava destruído, daquilo que estava parado, daquilo que estava em ruína. Recomeçar o quê? Recomeçar a minha vida, poxa, a minha vida com Deus, porque também Neemias não fala somente de reconstrução material, não só voltado para essa vida, mas também uma reconstrução da vida espiritual. Porque lá eles começam uma nova vida com Deus, onde tudo estava parado. Era para ter recomeçado lá no livro de Esdras, onde eles foram designados para isso, para reconstruir o templo, através de Zorobabel, através de Esdras, mas infelizmente o inimigo agiu lá e paralisou a reconstrução do templo. Aí Neemias, nós vamos dar um início aqui, Neemias foi o reconstrutor dos muros de Jerusalém, que estavam em ruínas, né, as portas também. Então nós vamos começar por aqui, a reconstruir. Tá? Então, conforme está aí no seu pedido, retomando todas as obras paradas em minha vida. O que é que está parado na sua vida? Né? O que está parado na sua vida? Como está a sua vida espiritual com Deus? Como está a sua vida com Deus? Né? Como está a sua vida profissional, os seus estudos? Como está o seu casamento? Como está a sua família? Então, retomar as coisas que estão paradas, irmão. Que você desistiu ou se conformou com isso. Então você tem que avaliar isso novamente e recomeçar. Recomeçar novamente.
a reedificar, a reconstruir a sua vida. Que vida? Aqui está bem claro. Todas as obras paradas, né? Todas as obras paradas. Você que está com o seu pedido, está escrito aí. Tudo que está parado na sua vida, então é hora de nós retomar, recomeçar de novo. Neemias aqui, o recomeço aqui é dos muros, mas a ordem é lá atrás, lá em Esdra, que era para reconstruir o templo, aonde Deus estaria, aonde o povo iria cultuar a Deus, prestar culto a Deus, irmão. E nós também vamos começar por aqui. Não vamos começar diferente, vamos começar pela nossa vida, a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de oração, a nossa vida de estudo da palavra de Deus. Vamos começar pelo começo, pelo início, pelo primeiro. E o primeiro é buscar o reino de Deus. Vocês vão me escutar falar muito sobre isso, hein? Que esse aí é o versículo que Deus me deu quando eu me converti. Então, vocês devem ter, todo mundo deve ter o seu, alguma palavra que Deus fala no seu coração. Então, essa de Mateus é o que Deus colocou no meu coração. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é por aqui que nós vamos recomeçar, a retomar aquilo que está parado, irmão. A ser mais fervoroso na presença de Deus, a buscar de todo o coração, que é o que Deus requer de nós, da igreja, do povo, dos filhos dele. É o que você requer dos seus filhos, é o quê? Amor e obediência, não é isso? Amor e obediência você requer dos seus filhos. Deus requer de nós amor e obediência, que é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, de toda a tua alma, com toda a tua força. Primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amar o teu próximo como a ti. Então você deve amar as pessoas como você se ama, né? Então, quem Deus ama, eu devo amar. Quem Deus perdoa, eu devo perdoar. Aí você odeia alguém que Deus ama, como é que fica, né? Eu odeio fulano. Aí Deus diz: eu amo fulano. Você está numa encrenca, né, irmão? Você está numa encrenca. Você está odiando quem Deus ama. Aí você: fulano eu não perdoo. Morro, mas não perdoo. Aí Deus: eu perdoo fulano. Você está numa encrenca tremenda. Porque Deus perdoa e você não. Aí Deus diz que se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Então nós precisamos trabalhar isso em nós, irmão. Como que eu trabalho isso em mim? Eu tenho que me voltar para Deus. Eu tenho que querer Deus. Querer Deus mais que tudo, né? Como? Orando, através das Escrituras, através dos homens de Deus. Davi era um homem segundo o quê? Então você pode orar: Senhor, eu também quero ser segundo o seu coração. Trabalha isso em mim, Espírito Santo. Você viu que eu posso orar a Bíblia, estudando a Bíblia. Abraão era o que de Deus? Amigo. Senhor, eu quero ser seu amigo. Abraão era seu amigo. Como é ser seu amigo? O que eu preciso fazer para ser seu amigo? Com quem devo andar, Senhor? Aí ele vai dizer: comigo, né? Com ele. Deus vai dizer para você andar com ele, tá? Então eu quero ser amigo de Deus. Senhor, eu quero ser seu amigo. Me ensina a ser seu amigo. Espírito Santo, o Senhor Jesus disse que o Senhor vai me ensinar. Então eu preciso aprender a ser amigo de Deus, amigo do Senhor, amigo de Jesus. Já estou orando. Você vai lendo, estudando e vai orando essas coisas, vai pedindo essas coisas. Nós vimos aqui na sexta-feira também, lá em Efésios capítulo 1, capítulo 3, onde Paulo ora pelos Efésios, pedindo a Deus pelos Efésios, pedindo para que Deus dê um espírito de sabedoria para eles, um espírito de revelação, para que eles se aprofundassem em conhecer o amor de Cristo. E quando eles se aprofundassem em conhecer, eles seriam o quê?
plenos do amor de Cristo. Então, Paulo, Senhor, dê para eles, porque Paulo já tinha esse pleno amor, né? Porque para Paulo tudo era Cristo. Ele vivia para Cristo. E ele, se ele morresse, morria para Cristo. A vida dele era para Cristo. Paulo aprendeu. Quem ensinou Paulo? Jesus, o Espírito Santo. Então eu posso pedir ao Espírito Santo para me ensinar também essas coisas. Então primeiro eu busquei, vamos aqui para Neemias aqui. Neemias capítulo 1. O título aqui na minha Bíblia está Neemias, sabendo do triste estado de Jerusalém, ora a Deus. Está em negrito aqui na minha Bíblia. Então, Neemias, sabendo do triste estado que estava em Jerusalém, ele se dirige a Deus em oração. Então, vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Versículo 3. E disseram-me, o restante que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. 4. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. 5. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do seu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos contra o Senhor. Amém? Tem aqui. Então, chegou o irmão de Neemias, e ele perguntou, como está lá Jerusalém, como está a cidade, como está lá? E o irmão dele faz esse relato para ele, olha lá, o povo lá está em grande miséria e desprezo, são desprezados. Há uma grande miséria lá e desprezo. E também os muros estão destruídos, as portas estão queimadas. E Neemias ficou triste, se pôs a orar. E essa aqui é a oração que ele faz, né? A Deus, pedindo a Deus e confessando os seus pecados a Deus. Nós também aqui, Neemias se sensibilizou pelo povo de lá. Nós precisamos também nos sensibilizar pelas pessoas, não só pelos nossos, da nossa casa, não só pelos da fé, mas principalmente pelos da casa e pelos da fé, como está escrito na palavra. Primeiro eu devo socorrer os de casa, os da fé, depois os de fora, tá? Então primeiro eu socorro os da minha casa, socorro os irmãos da fé, depois eu vou socorrer os de fora. Jesus fez isso com a mulher cananeia, né? Não é lícito tirar os pães dos filhos e dar aos cachorrinhos. E Paulo também fala nas suas cartas, primeiro eu atendo os de casa e os da fé, depois os de fora. Porque se você for atender primeiro os de fora,
Os da sua casa e os da fé irão passar necessidade, irmão. Primeiro são os de casa e os da fé. Se os de casa e os da fé estão bem, então você vai o quê? Socorrer os de fora. O pastor até falou aqui domingo, né? Sobre não dar todo o seu pão, mas repartir o seu pão. Então você vai repartir com o próximo, com o necessitado. Se você der todo, você fica sem. Então você vai repartir. A Bíblia diz para você repartir e não dar tudo. Amém? E devemos buscar então a direção de Deus, assim como Neemias se pôs a orar e a jejuar, pedindo uma direção a Deus acerca do que ele deveria fazer, quanto à cidade de Jerusalém, quanto o povo que lá estava sofrendo grande miséria e sendo desprezado pelo próprio povo que lá estava. Porque Neemias vai fazer parte da terceira leva dos que estavam no cativeiro. Primeiro foi Zorobabel, depois foi Esdra e agora Neemias. Tá? Já havia pessoas lá que estavam no cativeiro de Babilônia, mas aí veio os medos, os persas, e os libertaram e os fez voltar para a sua cidade, conforme Deus havia prometido, através do profeta Jeremias, onde Jeremias profetizou que eles iriam ficar no cativo ou cativeiros por 70 anos. Cumpridos os 70 anos, Deus os liberta através dos medos dos persas e os faz voltar cada um para as suas cidades, conforme Deus havia prometido. Amém? Voltando lá no cativeiro, até já falamos sobre isso, foi por causa do pecado do povo que eles foram para o cativeiro. Mas aqueles que fossem para o cativeiro, Deus os prometeu cuidar deles lá. E quem não fosse, seria destruído. Então, todos que foram, Deus preservou a todos que foram, porque era uma ordem de Deus. Deus diz para o povo, para Jeremias dizer ao povo, para eles se submeterem e irem servir ao rei da Babilônia. Os que foram preservados. Os que não foram destruídos. Os que ficaram foram mortos por misérias. Amém? Voltando aqui para Neemias, então. Para o que eu deixei parado, deixei na gaveta, deixei de buscar, deixei de lado. Se é a vida de oração, eu preciso retomar essa vida de oração. Se é o estudo da palavra, eu preciso retomar a leitura da palavra de Deus. Se é a minha vida de santificação, de buscar as coisas de Deus, eu preciso retomar. Primeiramente, é a vida com Deus que você precisa retomar. Assim como Elias, assim como todos os homens de Deus, eles edificavam o altar, ou quando o altar estava em ruína, eles reparavam o altar, para poder oferecer sacrifícios a Deus. Então eu preciso reparar a minha vida com Deus. Eu tenho que estar em comunhão com Deus. Se eu vou retomar os meus negócios, a minha vida conjugal, familiar, a minha vida profissional, ou os negócios, primeiro eu vou restaurar a minha vida com Deus, a minha comunhão com Deus. Primeira coisa é restaurar a minha comunhão com Deus. Tá? Não adianta você começar, até o pastor falou aqui, não adianta você começar primeiramente no natural, no material. Eu vou começar primeiramente no espiritual. A primeira coisa é no espiritual, porque o espiritual resolve as coisas espirituais e as coisas naturais. Tá? O espiritual resolve as coisas espirituais e as coisas naturais, materiais. Mas o natural ou material não resolve as coisas espirituais. Então, primeiro é o espiritual, que é o que Neemias fez. Se pôs em oração, em jejum, para buscar uma direção de Deus. Amém? Vamos prosseguir aqui. Versículo 8. Lembra-te, pois, da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalhareis entre os povos,
e vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e eu os farei, então ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo dos céus, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Então Neemias fez o quê? Se dirigiu a Deus dizendo: Senhor, lembra-te do teu servo Moisés, do que o Senhor disseste a ele. Quando eu for orar, irmãos, eu tenho que orar de acordo com as promessas de Deus. É o que Neemias está fazendo. Senhor, lembra-te do que o Senhor disseste a Moisés, ainda que o Senhor espalhasse o povo quando eles transgredissem, ainda que o Senhor o espalhasse pelos 4 cantos da terra, se eles se converterem e se voltarem a ti, o Senhor os traria de volta. O Senhor disse que os traria de volta e os faria congregar de novo ao Senhor. Então, faça isso, Senhor. Faça isso conforme o Senhor prometeste ao teu servo Moisés. Então, quando eu orar, eu vou orar as Escrituras. Senhor, o Senhor prometeste isso. Senhor, eu tenho esse projeto, e segundo as suas promessas, segundo o que o Senhor me disseste, eu quero iniciar isso. Eu preciso que o Senhor me oriente, me dê uma direção quanto a isso. Ou que o Senhor me dê uma confirmação quanto a isso. Porque o Senhor disseste que se eu buscar o Senhor falaria comigo, o Senhor me responderia, o Senhor me daria uma direção. Então eu chego diante de Deus com as promessas de Deus, para que Deus me dê uma direção. O Senhor disse: se eu colocar nas mãos do Senhor, e se eu confiar no Senhor, o Senhor tudo o faria. Então eu coloco nas mãos do Senhor esse meu projeto, eu quero retomar isso, eu senti de retomar isso, eu senti de começar de novo esse negócio, ou na minha família, no meu casamento, com os meus filhos, ou o estudo, retomar os estudos. Pode ser, irmão. Você parou os estudos aí. Se você quer retomar, você pode retomar os estudos novamente, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde para reiniciar ou para retomar os estudos ou algum negócio conforme ao propósito aqui. Aquilo que você deixou parado, aquilo que você deixou de lado. Todavia, com Deus, mas eu posso recomeçar tudo de novo. Eu posso. Ou você estava num negócio, o que você estava fazendo, estava indo tudo bem, mas depois, com um certo tempo, começou a dar tudo errado. Aí você desistiu, parou, não quis mais saber. Mas se aquilo é um bom negócio, se aquilo é bom, e você viu que é bom, você sabe que é bom, você pode retomar, reiniciar aquilo novamente. Com sabedoria, com conhecimento, com entendimento, na direção de Deus, para que as coisas agora caminhem de vez, irmão. Se você acreditar em você, no seu potencial, crer em Deus e buscar a direção de Deus, você pode retomar aquilo que você tinha deixado de lado, ou aquilo que parou, ou que você guardou, engavetou, desistiu, você pode retomar. Porque Neemias, se nós for seguir aqui, Deus estava com ele. Deus estava com ele quando ele estava diante do rei. Deus estava com ele quando ele estava em Jerusalém. E ele disse: a boa mão de Deus é comigo nesse negócio. A boa mão de Deus está comigo neste negócio. E que a boa mão de Deus também esteja com você. Você tem que buscar a direção de Deus, assim como Neemias fez. Ele buscou a direção de Deus e seguiu a direção de Deus. Pediu os recursos necessários para ele restaurar, reformar, reconstruir os muros de Jerusalém. Deus tem todo o recurso, Deus ele é dono de tudo. Deus moveu o coração desse rei aqui. Deus moveu o coração do rei para ajudar Neemias. Neemias era quem? Copeiro, servo, escravo, copeiro, não tinha nada.
Nada, não tinha nada, só a alma. Ele era servo e copeiro. Mas ele foi um grande reconstrutor, um grande líder. Sem nada, somente com Deus. Né? Você às vezes não é preciso ter nada, mas se você tiver Deus. Você já viu aquela, não sei se acabou, eu não assisto mais, tem muitos anos que eu não assisto. Passa não vou falar o nome. Pequenas empresas e grandes, já viu esse programa? Pequenas empresas e grandes negócios, né? Então, todas as grandes empresas começaram, lembrei aqui, né? Quem é que nasce grande é o quê? Que o pastor fala? É monstro, né? Então, irmão, um grande negócio começa pequeno. Um grande negócio começa pequeno. Ah, isso aqui é pequeno. Pois é. Todas as grandes empresas começaram pequenas, começaram numa porta, né? Numa salinha, mas todos eles perseveraram, não desistiram. Talvez não tinha nada. Você já viu a história do Ricardo Eletro? História do Silvio Santos? Né? Só ver a história deles, não tinham nada. Pega as histórias desses grandes empresários daquela Quaker, farinha Quaker, né? Da Colgate. Veja a história desses homens. Eles não eram nada, não tinham nada. Uma mão na frente e outra atrás. Vai ver hoje. Vê a história lá, você puxa lá, você vai ver os altos e baixos, mas eles perseveraram, persistiram, não desistiram. Eles tiveram a visão do negócio, a ideia do negócio. Foi colocada no coração deles. Não é o que está no seu coração. Talvez você está igual aquela parábola dos talentos, né? Você está enterrando um grande negócio. Talvez você esteja enterrando, engavetando um grande negócio, uma grande empresa, um grande empreendimento. Então avalie aquilo que você está enterrando, engavetando, um sonho, um projeto seu. Reavalie ele melhor, analise ele melhor, dê uma outra olhada nele. Dê uma olhada, dê uma avaliada. Talvez aí esteja um grande negócio, uma grande empresa, ou uma grande profissão para você, aonde você quer chegar. Os seus estudos, né? Reavalie, será que, poxa, eu parei, não quero mais saber. Será que não vale a pena voltar, estudar, fazer uma faculdade, voltar a sonhar, a almejar algo grande, um salário maior, um salário grande, né? Para você ter salários grandes acima de 5 mil aí, irmãos, para cima, não é no meio do povão que você vai encontrar, não, tá? Povão que eu digo é dos assalariados, aonde todo mundo vai, aonde poucos vão, ali que estão os grandes salários, os grandes negócios. Aonde todo mundo tem acesso, o salário é pouco. Pouco que eu digo, talvez com relação ao que você almeja. Eu queria um salário de 10 mil reais, 20 mil reais. Isso falando como funcionário, tá? Como um colaborador de uma empresa, de um órgão. Você tem que se capacitar, se preparar para ter esse grande salário. Nós já aprendemos aqui, isso é notório. Se você for puxar lá, você vai ver, o pastor já falou aqui, para você ser um empresário, não precisa você ser formado na faculdade. Não é preciso você ter um PhD, mas você precisa entender acerca do seu negócio, do seu segmento. Você tem que entender, saber e ser bom no que faz. O seu negócio tem que ser bom, irmão. Aonde todos querem, tem que ser bom o seu negócio, o seu serviço, tá? A sua mercadoria tem que ser a melhor, para você vencer também, tá? Amém? Glória a Deus. Põe a mão no seu coração. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, até aqui, pois o começo e o início se inicia com o Senhor. O início de tudo é no Senhor e é com o Senhor, Pai.
E queremos começar sim com o Senhor, meu Deus. Sem o Senhor não chegaremos a lugar nenhum. E assim como o pastor tem dito, quem tem Deus tem tudo. Quem tem tudo e não tem Deus não tem nada. Então queremos começar com o Senhor, meu Pai. Queremos o Senhor no início, nessa retomada, Senhor. Viremos retomar novamente aquilo que estava parado, que estava guardado, que estava engavetado, Senhor. Nós queremos retomar, mas queremos retomar com o Senhor na direção, com o Senhor na frente, meu Pai. Assim como o Senhor foi o início na vida de muitos, ó Deus, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, Josué e tantos outros juízes, profetas, sacerdotes, reis. Eles colocaram o Senhor na frente quando eles assumiam o reinado. E assim o fazendo, eles eram bem-sucedidos, porque a mão do Senhor era com eles. Assim como Neemias declarou e disse que a mão do Senhor era com ele. Se não for a boa mão de Deus, nada disso teria acontecido. E nós queremos a boa mão do Senhor para conosco, sobre nós. Assim como no cântico de Ana, mas inspirado pelo Senhor. Só o Senhor pode nos levantar. Nós acreditamos a Ti, o nosso levantar, o nosso assentar entre os grandes, entre os príncipes. Acreditamos a Ti, dependemos de Ti, porque assim como o Senhor diz na Tua palavra, não te esqueça, porque sou eu quem faz assentar entre os príncipes, sou eu quem te dou capacidade, sou eu quem te capacito, sou eu quem te dou condições para adquirir, para conquistar, para chegar aonde você quer chegar. Senhor, então faça isso para conosco, conforme o Senhor disseste na Tua palavra. Nos faz estar entre os grandes, nos faz estar ali só se formos para honrar o Senhor, assim como todos que estão aqui nas Escrituras foram postos entre os grandes, mas todos eles honraram o Senhor, e todos que te honraram permaneceram na posição em que chegaram. Mas aqueles que chegaram nas grandes posições e não te honraram, de lá eles caíram e foram grandes a sua queda. Queremos a mão do Senhor nos conduzindo, Senhor. Queremos que o Senhor guarde o nosso coração e nos ensine a guardar o nosso coração, para que o nosso coração esteja no Senhor, para que o Senhor seja de fato o nosso maior tesouro, porque então o nosso coração vai estar aí, Senhor. Meu Deus, nos ajuda, abra os nossos olhos, clareia, Senhor, que a luz do Senhor brilhe para nós, nessa retomada, em retomar a nossa vida com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor, a nossa vida familiar, nossa vida conjugal, a nossa vida profissional, a nossa vida nos estudos, a nossa vida no trabalho, ou um projeto que tínhamos, um sonho, mas guardamos, deixamos de lado, Senhor. Que o Senhor possa suscitar isso novamente. Suscita isso em nós, Senhor. Se isso veio do Senhor, suscita isso novamente. Faça isso arder novamente nesta pessoa, Senhor, para que ela reinicie novamente a reconstrução desse negócio, da família, do casamento, da vida conjugal, da vida espiritual, da comunhão com o Senhor, da volta aos estudos, Senhor, para que ela venha ter novas perspectivas de vida, e a boa mão do Senhor seja conosco, no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus.